Pessoal, bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Essa aula é referente à terceira semana do PET 3 de Geografia, tá? Então vamos começar. O tema fala sobre o processo de desterritorialização. Eu dei uma lida aqui no texto, né, antes agora, para poder gravar essa aula para vocês. Esse é um tema recorrente nas discussões da geografia e que costumam cair nos alguns vestibulares pelo país. Então, desterritorialização seria uma consequência da globalização. O que é desterritorializar? É acabar com barreiras, tá? Aqui eu até destaquei o fim do território físico, dos contornos geográficos a partir da globalização econômica. Então, é o fim de fronteiras, tá? Na verdade, esse é um tema que pode ser bastante discutido, porque o que acontece na atualidade não é bem o fim de fronteiras. Há o fim de fronteiras, né, em determinados pontos, levados principalmente devido ao avanço tecnológico, no caso da internet, né, pela facilidade de transações econômicas, né, então realmente essas fronteiras econômicas elas vão, digamos assim, elas vão sendo modificadas ao longo do tempo, mas por outro lado a gente vê algumas políticas, né, de territorialização, como construção de muros separando países, né, países bloqueando a entrada de pessoas, principalmente refugiados, o que acontece na Europa, por exemplo, né? Então, assim, é o caso, por exemplo, do Reino Unido saindo da União Europeia. Então, esse não é um processo de desterritorialização, é um processo de territorialização. Então, assim, é um movimento que acontece dos dois modos. De um lado está acontecendo o aumento de barreiras, para o outro, algumas barreiras estão sendo quebradas. Então, essa parte de que a barreira está sendo quebrada, ela vai para o ramo da globalização realmente, mas a gente tem que ficar atento, não é? Porque não é só desterritorialização que acontece, está acontecendo um movimento contrário, né? Desde, digamos, vamos pensar que uns 8 anos para cá, né? A gente percebe esses movimentos de fechamento de países, né? E o caso clássico disso é a construção, né? Não sei nem como é que está andando essa construção daquele muro entre Estados Unidos e México. Não é? Algumas partes já existem, outras partes ali está meio parado, construção de muros lá também em Israel, a questão de não deixar refugiados entrar na Europa através da Itália, através da Grécia, algumas políticas, digamos assim, mais extremas, no caso da Hungria, não é? Então, enfim, há os dois movimentos, né? Então, a ideia aqui do texto, né, ele coloca essa discussão visando, por exemplo, citando, por exemplo, o Hasbert, né? Grupos socialmente mais excluídos ou profundamente segregados, eles sofrem, eles são mais fragilizados. Esses grupos socialmente excluídos, eles são fragilizados em qualquer modelo, né? Tanto de territorialização, né, que é com barreiras, ele vai ser fragilizado. Vamos dar um exemplo dos Estados Unidos e México, né? Por que os Estados Unidos está construindo aquele muro? Para barrar migrantes vindos da América Latina, não pelo México, né? Não é só de pessoas saídas mexicanos indo para os Estados Unidos, mas de toda a América Latina. Então, quem que está indo para os Estados Unidos de forma ilegal? São justamente os grupos fragilizados, né? E no processo de desterritorialização, que é o mesmo de quebra de barreiras, o porquê que os grupos socialmente excluídos estão sendo prejudicados? Porque eles vão perdendo autonomia, né? Segundo o autor aqui, eles vão perdendo, digamos, a apropriação simbólico-cultural, então a cultura vai se perdendo, a dominação política econômica, ele controla esses grupos mais fragilizados. Vou dar o exemplo seguinte, imagina um mercadinho de bairro, né? A farmácia de bairro, né? Com o tempo, grandes grupos atacadistas, grandes redes de farmácia, eles vão dominando e vão excluindo aqueles pequenos empresários, digamos assim. Tá? Vai nesse sentido também, o caso da desterritorialização. Então sempre chega algo maior, né? Um poder econômico maior que vai subjugando, digamos, aqueles pequenos comerciantes. Tá? Então isso vai mais ou menos nesse sentido, como que a desterritorialização ela vai, digamos, dominando mercados, vai prejudicando sociedades mais fragilizadas. É por isso que existe, por exemplo, aquela barreira alfandegária, né? Aquela proteção da indústria interna. Porque se você abrir completamente para a indústria estrangeira, isso acaba com a industrialização de países que não têm uma tecnologia tão avançada, né?
Se a gente faz isso aqui no Brasil, né, isso é muito comum em outros países em desenvolvimento. Então, se o Brasil, por exemplo, abrir o mercado, vamos pensar aqui para a entrada de roupas da China, a indústria fabril nacional, ela não consegue competir com os preços da China, digamos assim. Né? Vai quebrar, né? Empresas de calçados, indústria de calçados, quer dizer, né? de vestuário, por aí vai. Tá? Então, por isso que existe essa barreira. Então, por isso que a desterritorialização, a quebra de barreiras, ela tem, digamos assim, um outro lado, que é a barreira alfandegária, que é o processo de territorialização. Tá? Então, assim, ocorre uma dicotomia. Tá? Não é que a desterritorialização, que a queda e quebra de barreiras está dominando a nossa realidade atual. Não, existem dois movimentos que ocorrem, né, em sentidos opostos ao que acontece na realidade. Essa parte que o texto não mostrou, eu achei interessante comentar com vocês sobre isso. A outra página está falando sobre migração e a questão dos refugiados. Então, alguns conceitos geográficos básicos, né? Território, fronteira, povo, migração. Então, assim, um território, como eu falei para vocês, é um determinado espaço com relação de domínio de propriedade. Então, todo território tem um dono, tem um povo, tem um estado que controla aquilo. A fronteira é a fronteira entre dois territórios, né? O limite ali, região do limite entre dois territórios. O povo é uma população que tem um histórico em comum. Imigração é um movimento, né? Pode ser de imigrante ou de emigrante. Emigrante são as pessoas que saem, por exemplo, emigrantes brasileiros são as pessoas que saíram do Brasil. Imigrantes são as pessoas que estão chegando, tá? Então, nós temos vários tipos de migração, né? Tem aquela migração forçada e tem a migração que a pessoa faz para trabalhar, porque conseguiu oportunidade de emprego ou de pesquisa em outro país. Só que a maior parte do que o texto coloca aqui é justamente aquela migração forçada, que é a questão dos refugiados. Então, por que a pessoa sai do seu lar, sai do local onde cresceu, a sua família se desenvolveu, para ir para outro lugar? Normalmente, no caso dos refugiados, são por questões econômicas, é o caso da América Latina, que é muito comum, a questão de guerras, que acontece muito na Ásia, principalmente na região do Oriente Médio, né? Por perseguições religiosas, que acontecem no sudeste da Ásia, né? Vou dar o exemplo em Myanmar, os Rohingyas, eu não sei pronunciar direito, Rohingyas, eu acho que se não me engano assim, que estão fugindo lá de Myanmar por causa de perseguição de grupos extremistas budistas, tá? Então, assim, e os Rohingyas é uma minoria islâmica que vive em Myanmar. Então, quando a gente fala de perseguições religiosas, a gente vê muito a população, a sociedade islâmica que está perseguindo os cristãos e blá blá, mas assim, acontece vice-versa também, tá? Então nós temos essas questões. Agora o que a gente mais vê assim, né, é a questão de guerra, né, principalmente na Síria, provavelmente no Líbano, pelo que aconteceu recentemente, não só por causa da explosão, porque o Líbano passa por um problema, um momento conturbado mesmo, na economia, na política. Então já está acontecendo já esse processo migratório. E ocorre isso no mundo inteiro. Nós temos aí cerca de, pelo menos que a ONU retrata, mais de 25 milhões de pessoas nesse momento no mundo que vivem em acampamentos. Não é o caso lá no continente africano também, que há disputa de territórios entre povos. Tá? Então, esses migrantes, eles não são bem acolhidos, muitas vezes, nos países de destino, digamos. Às vezes nem é de destino. Às vezes, por exemplo, o migrante ele sai do Oriente Médio querendo chegar na Alemanha. Tá? Então ele tem que passar para a Turquia, ele tem que passar, às vezes ele poderia passar na Hungria, só que a Hungria está fechando, né, a fronteira para que esses migrantes não passem por lá. Eles não querem ficar na Turquia ou na Hungria, eles querem passar por lá para chegar na Alemanha. Né? E muitas vezes esse processo é dificultado. Né? Não que a Alemanha não saiba disso, e que a Alemanha por trás lá não fala, não deixa esses caras chegarem aqui não. Né? A gente não sabe o que acontece no segundo plano da política global. Mas a forma como esses refugiados eles são tratados nesses países é normalmente uma forma bem precária mesmo. Tá? Bom, então, vivendo em extrema vulnerabilidade em seu território de origem, os refugiados estão à mercê do descumprimento dos direitos humanos. É que eu falei, muitas vezes são maltratados, né? Há conflitos, há preconceitos,
violência. O Brasil recebe refugiados. O Brasil recebe refugiados, principalmente recebeu durante um tempo do Haiti, né, por causa de questões humanitárias mesmo, que eu estava correndo lá. Teve um terremoto alguns anos atrás, um país que eu considero o país mais pobre do continente americano, bem debilitado em questões econômicas. Ainda teve um terremoto que destruiu parte do país, violência aumentou e muitos vieram para a América do Sul, principalmente para o Brasil. Né? E tem muitos refugiados saindo da Venezuela por causa de crises econômicas que ocorrem naquele país, a inflação altíssima, há desabastecimentos de alimentos e de remédios, então muita gente migrou para cá. Mas o Brasil não é o principal destino dos venezuelanos, e sim a Colômbia. Tá? O Brasil está em terceiro ou quarto, algo assim. Tá? Então a maioria dos venezuelanos mesmo vão para a Colômbia e não para o Brasil. Então fique esperto. O Brasil a quantidade é até pouca, viu? Achei interessante aqui as referências, né? E tem um filme aqui, assista o filme Primeiro Mataram Meu Pai. Eu ouvi falar bem desse filme, só que eu não vi ainda, eu quero ver. Se alguém já tiver visto e recomendar, pode falar aí, tá? Essa reportagem aqui é bem interessante, tá? Drama dos refugiados sírios. Vocês vão ver como que os direitos humanos são, digamos assim, infringidos nesse processo. Então, questão 1, o que você entende por desterritorialização? É o que eu falei no início da aula, tá? Volta lá, lê o texto, fala bem no início lá. E escreva com as palavras de vocês, né, gente? Para de ficar copiando do texto e colocando nas respostas. Pô, vocês estão no terceiro ano, né? Coloca o que você entendeu, tá? É melhor. Essa charge é bem interessante, né? Refugiado da Venezuela ou da Síria, da periferia? Na sua opinião, qual alusão é feita pela charge? Justifique sua resposta. Isso aqui é bem interessante, né? Eu achei essa questão. Então você pode falar o seguinte, né? Eu não vou falar o que vocês têm que falar, é uma questão mais pessoal, na sua opinião, a opinião de vocês. Mas pense o seguinte, por que as pessoas saem da Venezuela ou da Síria? A vida era boa lá? E a periferia? Qual que é o problema da periferia? A periferia também não tem violência. A cidade inteira tem violência, né? Mas o que acontece nas periferias das grandes cidades? Normalmente a violência, o domínio do tráfico de drogas, a falta de acesso a muitas coisas. Então vocês podem sair por aí, né? A ideia é essa, mostrar a desigualdade, mostrar que a qualidade de vida não é boa, falta de oportunidade, infraestrutura, né? A vida como refugiado pode ser difícil de imaginar, né, na atividade 3, mas para 25,4 milhões de pessoas em todo o mundo é uma realidade apavorante. Eles contam com o nosso apoio para reconstruir suas vidas. Aponte os principais desafios enfrentados pelos refugiados no mundo globalizado. Assiste aquele documentário lá que vai ajudar bastante para vocês, né? Mas assim, existe várias dificuldades. A própria questão de transporte, né? Da pessoa sair de um lugar para o outro. Normalmente eles andam quilômetros a pé, né? Então a falta de água, a falta de alimentos, as pessoas andam quilômetros com idosos, com crianças. Então assim, o processo migratório mesmo, ele é bastante difícil, ele é bastante, digamos assim, há pessoas que morrem no caminho, fazendo aquela travessia do mar do mar Mediterrâneo, né, entre a África e a Ásia para chegar na Europa. Muitas pessoas morrem, né, no meio do caminho, na travessia do Mediterrâneo. Então, assim, a forma é bastante precária que ocorre essa migração. Leia o texto da imagem, poesia, de Haroldo de Campos e responda as atividades 4 e 5. Tem aqui, né? Ficou bem interessante a forma, né? Com um ponto de interrogação aqui. Achei bem interessante. Quando pessoas saem de seu país de origem com destino a outro lugar, são emigrantes que buscam viver de forma digna. Você concorda com a afirmação "nada podemos fazer"? Justifique sua resposta. Acha mesmo que a sociedade não pode fazer nada? Nada mesmo? Fala, não pode fazer nada. Fazer o quê, né? Acho que há bastante formas que nós podemos ajudar. Vocês vão pensar e vão responder, vão justificar a resposta, né? Quando você acha que não, eu não posso fazer nada. Tipo, dane-se, foda-se. Então é com você, né? Mas se fosse eu respondendo, sim, com certeza tem coisas que nós podemos fazer. Eu não vou falar o que é, porque muita gente vai copiar e vai escrever o que eu estou falando aqui. Eu quero a opinião de vocês, né? Obviamente. Eu já conto respostas demais, eu sei disso. Atividade 5.
Na sua compreensão, quais são os direitos humanos violados quando se descreve no poema tão veloz, sem piedade onde parar? Por que tão veloz? As pessoas não podem ficar muito tempo no lugar. Às vezes eles chegam num país e falam, olha, vocês têm 3 dias para ficar aqui, depois cai fora, se vira. Ah, mas eu tô doente. Ah, mas tem um idoso. Ah, mas tem criança. Ah, por que a gente tem que ir tão rápido? Né? A gente teve uma travessia muito difícil para chegar até aqui, mas dane-se. Né? Sem piedade onde parar. Tipo, as pessoas não estão nem aí para o seu problema. Né? A forma como a política de estados, que eu estou dando o exemplo da Europa, né? Que a maior parte dos refugiados no momento estão sendo, não sei se é em número absoluto, viu? Tem que ver essas questões da Ásia e também lá na África, mas pelo menos o que nós temos mais acesso nas mídias seria justamente pessoas saindo de zonas de conflito, né? E tentando entrar na Europa, por causa da qualidade de vida da Europa, né? E se for analisar por que a Europa tem essa qualidade de vida, a gente vai pegar a história, né? É um continente do qual algumas potências colonizaram boa parte do planeta Terra, principalmente na África, na Ásia e no continente americano. Então, assim, né? Então vocês vieram aqui, fizeram uma bagunça no Oriente Médio, de certa forma, e agora a gente está aqui bagunçado, mas assim, a gente não pode entrar na casa de vocês. Vocês vêm e fazem bagunça na nossa casa, mas a casa de vocês é inviolável. Então, enfim, né? É só uma crítica que eu estou fazendo, um desabafo. Né? Quando a gente estuda história também, e geografia, a gente vê, e sociologia, claro, e a gente vê que absurdo que é. Né? Então, a história da humanidade. Mas, enfim, sem piedade onde parar, é justamente a política de Estado, né, desses estados que recebem esses migrantes, como eles atuam para receber esses refugiados. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar lá por e-mail, ou então no Google Sala de Aula também. Acho que é isso aí. Tá? Então, até a próxima aula e fiquem bem.